A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos falo o vosso amado em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Vim aqui para falar a respeito de os principais propósitos pelos quais nós temos intimidade sexual. E Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 7, no seu versículo de número 1, diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Paulo está a falar sobre um assunto muito importante que os irmãos de Corinto escreveram para ele, acerca de casar, não casar, acerca da intimidade sexual no lar, porque é um assunto que tem sido muito deturpado por conta da mídia que hoje prega um sexo livre, porque a mídia, o jornal, a televisão, a rádio, as revistas, eles mostram para nós que ser livre é fazer sexo livre, é fazer sexo de todas as maneiras. E hoje tudo que é feito está conectado com sexo. Você vê uma publicidade de pasta de dente, você vê uma mulher sensual, uma publicidade de uma gasosa, uma publicidade de água, também tem uma mulher sensual. Então tudo hoje parece que está conectado com sexo. Por isso hoje o sexo que nós temos visto aí fora é um sexo depravado, é um sexo sujo, é um sexo que está sendo tomado pela pornografia e tem feito com que os verdadeiros propósitos pelo qual Deus criou o sexo, eles tenham se perdido. Então, Paulo aqui em Corinto está falando a respeito dessa importância, dizendo que, olha, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele era um solteiro, tá dizendo, olha, era bom que o homem permanecesse solteiro, mas por conta da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, se referindo uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. E aí ele vai dizer que o marido pague a devida benevolência à mulher e a mulher de igual forma também pague a devida benevolência. E Paulo vai dizer que quando há um casamento existe troca de poderes. Ou seja, Paulo vai dizer no versículo 4, a mulher passa a ter poder sobre o corpo do marido e o marido passa a ter poder sobre o corpo da mulher, porque no casamento é essa troca de autoridade corpórea. A mulher tem autoridade sobre o corpo do marido e o marido tem autoridade sobre o corpo da mulher. E no versículo 5, Paulo vai dizer assim: se vocês casados quiserem se abster de ter intimidade sexual, que seja por conceito mútuo, para se aplicar uma vida de oração ou talvez jejum, mas tem que haver concordância. Ninguém pode acordar e dizer, olha, esse mês não terá sexo. Não, tem de haver um conceito mútuo. Então, o primeiro propósito pelo qual o sexo foi criado, ou seja, primeiro, o sexo é um privilégio para os casados. Por isso Paulo fala que quem faz sexo fora do casamento comete porneia ou prostituição. Então, todas as vezes que alguém que não é casado está tendo intimidade sexual, essa pessoa está numa vida de prostituição. Então, o sexo é uma atividade, o sexo é um ato que foi reservado simplesmente para os casais. Então, o sexo, primeiro, é um privilégio dos casais. Segunda coisa, o sexo, ele tem como propósito a procriação. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, a Bíblia diz, e abençoou Deus, Deus abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus está dizendo para Adão e Eva que vocês vão ter intimidade sexual para povoar a terra. Então o sexo não é simplesmente para dar prazer, para gerar alegria ou para os casados, mas ele
tem um dos maiores propósitos a procriação. Então Deus abençoou o sexo, porque é através do sexo que haverá procriação. Então sexo é um meio de procriação. A outra coisa que nós precisamos entender sobre a importância ou o propósito do sexo: o sexo é um meio de comunicação. Quando você tem intimidade sexual com alguém, você está comunicando algo, você está comunicando um sentimento. Por isso o sexo não é só simplesmente uma vontade carnal, uma vontade biológica, mas o sexo também, biblicamente falando, é um meio de comunicação. No relacionamento entre um homem e uma mulher, o ato conjugal foi dado por Deus para providenciar um meio de expressão de sentimentos. Então, quando há intimidade sexual, os dois estão expressando um sentimento, estão se comunicando sentimentos, comunicando projetos, comunicando propósito. Então, através da intimidade sexual, os casais também se comunicam sobretudo essa química, o amor que um sente pelo outro. E também o ato sexual, ou sexo, ele tem o propósito de gerar prazer no casal. Nós precisamos entender, amado, o sexo é belo, não é sujo, como a mídia tem pregado aí fora. O sexo é algo maravilhoso. O sexo Deus criou para gerar prazer no homem e na mulher. Então, o sexo é um meio pelo qual nós sentimos prazer. Ele não é apenas algo que está reservado para os casados, também não é apenas algo que foi reservado para a procriação ou comunicação, mas é também para dar prazer. Porque existem religiões que dizem, não, o sexo é só para a procriação. Peraí, irmãos, olha aqui, a mulher, ela está no período fértil uma vez por mês, o que significa que ela pode ter intimidade sexual várias vezes no mês, sem ter o objetivo de procriar, mas sim dar-se prazer, buscar amor. Por isso a intimidade sexual, ela tem esse propósito, gerar prazer conjugal, gerar alegria. Por isso, um sexo bem feito liga a alma do casal. Um sexo bem feito torna os casais mais apaixonados. Eu costumo dizer que o sexo fora do propósito, que é o casamento, ele esfria o amor, ele esfria a paixão. Mas o sexo dentro do propósito, que é dentro do casamento, ele aquece, ele fortalece o amor conjugal. Por isso, quanto mais intimidade, quanto mais os dois buscarem dar prazer um no outro, mais apaixonados vocês vão ficar através da intimidade sexual. Você que é solteiro, guarde-se para o grande dia, porque é maravilhoso o sexo. E para finalizar aqui essas nossas dicas, o sexo também ele surge para nos gerar em nós a experiência de dar. Amado, o verdadeiro amor é demonstrado na capacidade de dar. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando há intimidade sexual no lar, nós também queremos revelar essa questão de dar-se a si mesmo. Por isso, Paulo, no verso 4 de 1 de Coríntios, capítulo 7, ele fala que a mulher tem poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Então, para de inventar dor de cabeça, para de inventar cansaço, doam-se uns aos outros, porque o sexo revela essa questão, dizendo, eu sou dele e ele é meu, eu sou dela e ela é minha. E assim, o sexo acaba sendo uma grande bênção dentro do casamento. Quanto aos solteiros, vigiem da prostituição ou fornicação. Quanto aos casados, fujam do adultério e buscam prazer sexual dentro das vossas próprias casas. A Bíblia diz, cada um beba água na sua própria cisterna. Que Deus possa te abençoar em Cristo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque quando você ativar o sininho, todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação. Deus te abençoe, o combate é bom. Bênção e abençoe outras vidas através desse vídeo. Bênção.